Me confirme se já estão vendo os meus slides. Os slides estão aparecendo? Sim. Eu vou fazer uma breve apresentação, Jair. Pois não. Bom, a nossa palestra hoje é sobre ações da biofábrica Moscamed na produção de insetos estéreis para o controle da mosca das frutas. Eu sou membro do conselho da biofábrica desde o início, e eu acho que até um pouquinho antes, eu tenho dito, porque eu era membro do comitê do CNPq e avaliava os projetos de pesquisa de Cruz das Almas, da Embrapa em Cruz das Almas. Perfeito. Ia com frequência, anualmente eu ia à Cruz das Almas, e então Antônio Nascimento, um excelente entomologista, simples, mas competentíssimo, tinha o cuidado sempre de mostrar os trabalhos dos estudantes dele sobre controle biológico de insetos. Eu sempre digo que acho que aquilo inspirou o Aldo Malavaz, que era mais entusiástico e mais dinâmico, a criar a Moscamed, né? Malavaz, que era um entusiástico e impetuoso, e criou, então, a Moscamed. Mas quem vai falar sobre a Moscamed é o nosso palestrante de hoje, que é o Jair Fernandes Virgínio. O doutor Jair, ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Entomologia pela Universidade da Bahia, do Estado da Bahia, doutor em Radioentomologia pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura em São Paulo, da USP. Já exerceu a função de secretário executivo de Agricultura do Estado de Pernambuco e foi o primeiro presidente, ou foi presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco, a ADAGRO. Então, é com satisfação que passo a palavra para o doutor Jair para nos falar sobre ações da biofábrica Moscamed na produção de insetos estéreis para o controle da mosca das frutas. Boa tarde a todos os confrades da Academia Cearense de Ciências. Eu quero inicialmente já agradecer ao professor José Albécio pelo gentil convite que nos fez para que a gente pudesse aqui socializar um pouco dessas ações que a Moscamed hoje vem desenvolvendo aqui no país e as relações que a gente tem desenvolvido também em prol do fortalecimento da fruticultura brasileira. Para que todos tenham aí um pouco de ideia, a Moscamed é uma organização social, isso lá na época do Bresser Pereira, quando se criou uma modalidade de instituições que atuariam no vácuo das ações que eram realizadas pelo governo e que aí pudesse desempenhar funções delegadas. E foi criada, então, em 2005, essa organização social, Moscamed Brasil, que não tem fins lucrativos, e é esse reconhecimento da organização social pelo Ministério da Agricultura e pelo governo do Estado da Bahia. E nós temos... Pois não? Dá boas-vindas aqui ao nosso confrade Raimundo Braz, filho, lá no Rio de Janeiro. Opa, muito obrigado. Sejam bem-vindos todos. E o foco de atuação da Moscamed nesse cenário é, efetivamente, biotecnologia aplicado tanto à agricultura quanto à área de saúde pública, não é? Focando para essa estratégia do controle de mosca das frutas, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, elencou 4 gêneros, melhor dizendo, gêneros e espécies aí dentro dessas ações, né? Na realidade, 3 gêneros e 4 espécies. A principal delas, que está lá no topo da lista, pela importância do ponto de vista quarentenário, é a famosa mosca da carambola, que está hoje restrita
ao norte do país, e a estratégia que o governo trabalha é, de fato, para erradicar a mosca da carambola. Nós temos a única área livre da praga mosca das frutas no país, que é a área de área livre de Anastrefa grandes, que fica na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, o Vale do Açu, e aquela região que é vizinha, justamente do lado do Ceará, onde está uma forte produção de frutas brasileira concentrada naquela região que os senhores com certeza conhecem muito bem. Temos uma outra ação grande, que esta é seguramente a maior praga da fruticultura brasileira, brasileira não, da fruticultura mundial, que é essa espécie chamada Ceratitis captata, que já está espalhado hoje de norte a sul do nosso país, e que a estratégia adotada pelo governo federal foi de trabalhar com a supressão, e a gente tem trabalhado fortemente nessas áreas. E é aí onde nós estamos inseridos nessa estratégia de aplicação da técnica do inseto estéril. Uma outra espécie muito importante é justamente a Anastrefa fraterculus, que já estamos tentando já optar algumas contribuições para o sul do país, porque ela é uma importante praga que afeta a cultura da maçã e tem feito um enorme estrago lá na região. Para que a gente tenha um pouco dessa localização geográfica disso que acabei para falar para os senhores, isso está aí colocado de norte a sul, inclusive a Anastrefa fraterculus, que se concentra nas regiões, na região sul do país, notadamente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de maneira que nós temos bronca de mosca das frutas em todos os polos produtores de frutas no nosso país. Eu costumo sempre falar dessas estratégias de classificação de risco que o mundo adota para que a gente possa entender um pouco melhor a situação em que o país vive. Dentro de um cenário que fosse considerado o cenário ideal para a produção de frutas, indiscutivelmente o sonho de consumo de qualquer país é que possa ter a sua produção de frutas estabelecida dentro de uma área considerada livre de pragas e doenças, e que essa área tenha um reconhecimento internacional para que ele possa chegar. Existe uma estratégia comercial estabelecida pelo mundo através da OMC de uma conferência de proteção de plantas, uma conferência internacional de proteção de plantas, que estabelece todo o regulamento entre países compradores e países vendedores. E é a partir dos status sanitários de um e de outro que essas relações são estabelecidas. Então, o sonho de consumo de todos é produzir o que se deseja em uma área reconhecidamente área livre. Entretanto, os custos de produção em uma área livre são muito altos, e aí se tem buscado alternativas em que você possa flexibilizar medidas que possam dar segurança do ponto de vista sanitário e que você possa acessar mercados igualmente restritivos. A dificuldade deste cenário é quando a gente tem um alto índice de pragas em uma determinada região, que essa determinada região é reconhecida de risco alto e as restrições quarentenárias para a exportação desses produtos são colocadas pelos países. Eu estava há pouco agora no bate-papo com o confrade Lucas, de que um exemplo disso foi a Europa, que até setembro do ano passado não colocava nenhuma restrição à importação de produtos de nenhum país em decorrência de ataque de mosca das frutas, e de uma hora para outra joga-se uma normativa que estabelece restrições altamente segregadoras, por assim dizer, e que comprometeu uma facilidade que se tinha, ou um volume de mercado que já se tinha estabelecido em função das exigências anteriores que foram mudadas. Mas eu apresento sempre esses slides para dizer que, apesar desse ser, de forma geral, os três principais níveis de risco que nós encontramos em relação a pragas e doenças, existe uma situação, existe uma classificação que é mais restritiva do que o risco alto. É aquela em que o risco é desconhecido. É aquela situação em que não se tem informação sobre os sistemas de defesa sanitária dos países exportadores, que não se conhece os índices de infestação, que não se conhece as pragas e doenças que estão presentes, ou que, se porventura se conhece, não se sabe qual o nível de ataque dessas áreas.
E isso compromete significativamente todas as exportações. Então, é muito importante que os produtores, que todo o setor, academia, enfim, todos que fazem parte desse grande cluster que é a produção de frutas e a comercialização de frutos no mundo, possam ter isto em mente. Do ponto de vista, falei há pouco, são 3 gêneros que impactam a fruticultura brasileira, e aí é muito interessante destacar que, apesar de um enfoque da ciência e da academia ser a questão quarentenária, leva-se em conta significativamente a importância econômica. São justamente aquelas pragas e doenças que causam prejuízos econômicos ao mundo que são colocadas em mesmo pé de igualdade com a questão sanitária. O risco maior está vinculado à importância econômica daquela cultura e daquela praga estabelecida e à importância quarentenária das pragas alvo que se deseja evitar proliferação ou entrada em países que estão em situação livres. Então, de forma geral, nós estamos falando de 3 grandes gêneros. O gênero Ceratites, que o Brasil possui uma única espécie presente, Ceratites captata. O gênero Anastrefa, que do ponto de vista comercial, as 3 mais importantes é Fraterculus obliqua grandes, e essa que está do gênero Bactrocera, que está restrito ao norte do país, a mosca da carambola, que, graças a Deus, não chegou por aqui. Eu brinco sempre com os produtores, é muito interessante que todos possam eleger aí o santo de sua devoção, comprar 1 quilinho de milho, jogar ao pé do altar onde o santo está, ajoelhar-se e começar a rezar, porque se essa mosca da carambola chega nos pomares exportadores, os pomares comerciais, nós teremos suspensão imediata de todas as exportações, acarretando prejuízos consideráveis no cenário de comercialização. De forma geral, para que a gente tenha noção dessa distribuição geográfica, dessas espécies, desses gêneros que estão aqui na região, o gênero Anastrefa em todas as Américas, inclusive o Caribe, o gênero Bactrocera, esse está distribuído praticamente no mundo inteiro, e esses são as espécies de maior importância quarentenária econômica, com restrição seríssima, especialmente uma chamada Bactrocera invadens, que o próprio nome já diz, ela não brinca, ela está hoje atacando tudo quanto é pomar e com sérias restrições no mundo inteiro. Graças a Deus, nós não temos essa criatura por aqui. A Ceratites, que é essa que tem o maior impacto do mundo, é uma polífaga, imagine aqui os senhores, que são mais de 300 hospedeiros, ela eu acho que só não está atacando coco e olhe lá, e jaca, mas o resto ela não brinca, ataca mesmo. É uma estratégia de adaptação poderosíssima dessa tal de Ceratites captata. Para que a gente tenha uma ideia, isso foi feito uma avaliação de perdas, eu fiz isso junto com a Associação de Produtores lá no Vale do São Francisco, utilizando os dados de 2019 e 2020, nós chegamos a um prejuízo estimado em torno de 36 milhões de dólares por ano, exclusivamente com as perdas decorrentes do ataque de mosca das frutas, tanto nos pomares de manga quanto nos pomares de uva. Em reais, a cotação da época, nós estávamos falando quase de 150 milhões de reais. E a frustração que a gente tem é que o programa hoje, isso eu coloco muito aos produtores para uma forma de sensibilizá-los, o programa hoje de defesa sanitária do país, tocado à frente pelo Ministério da Agricultura, tem o seu orçamento algo em torno de 35 milhões de reais. Ou seja, nós estamos falando aí 25% dos danos, chegam dos danos com perda direta. Então, nós teríamos a possibilidade de um apoio do setor produtivo muito grande para que a gente pudesse dar uma resposta e evitar que os produtores tivessem essas perdas, que hoje sequer são computadas, porque como ele não colhe, e na maioria dos casos não consegue nem visualizar isso. Falo de uma forma, tentando aqui ser um pouco mais didático para que os produtores vejam a importância que eles possam ter no conhecimento da realidade dos seus pomares. Imaginem hoje os senhores que, para monitorar 1 hectare de manga, nós estamos, ou de uva, nós estamos falando de R$ 235 esse custo. Hoje, existe uma linha de financiamento por parte do Sebrae, o chamado Sebrae Tech,
que existe um subsídio disso, do valor de 70% deste valor, cabendo ao produtor para monitorar por ano R$ 70. Nós estamos falando que isso são 70 quilos de manga de uma área de produção de 40 mil quilos. Então, não existe desculpa para falar que não se monitora, que se não se conhece o que se passa nos pomares. Se a gente não sabe nem o que está enfrentando, de lá tentar resolver os problemas que se agravam a cada ano em que existe um crescimento do ataque de mosca das frutas na região. E aí a gente começa a assistir os países tendo o estabelecimento de suas normas sanitárias, aquilo que eu comentei também há pouco em off, a União Europeia estabelecendo os novos regulamentos e endurecendo as normas para a exportação de frutas, e hoje eles ainda admitem 4 possibilidades para que você mande essas frutas. A primeira e a mais fácil dela é que você possa produzir isso em um determinado país em que não exista a ocorrência dessas espécies de mosca das frutas. Nós estamos falando, então, dos extremos, os polos, onde não existe a menor possibilidade da existência dessa mosca das frutas nessas áreas. Se você está produzindo nessas áreas que não produzem, você pode mandar sem nenhum problema. Você também está liberado para mandar as frutas se você estiver produzindo em uma área declarada e reconhecida livre pelo país e produtor. E quando isso aí também, talvez essa seja a grande flexibilização que a União Europeia deu, foi de poder receber as frutas desde que sejam de áreas que estejam sob controle, de áreas monitoradas, em que você tenha a garantia de que, pelo menos, durante os últimos ciclos da produção de manga, não houve absolutamente nenhum ataque de mosca das frutas. A quarta possibilidade seria exportar com tratamento pós-colheita e, notadamente, o tratamento hidrotérmico. Os europeus têm uma dificuldade muito grande de aceitar o tratamento hidrotérmico, porque, segundo eles, a manga é cozida. Já os norte-americanos, os japoneses, já não têm essa exigência e aceitam sem maiores problemas as mangas oriundas dessas áreas tratadas com o tratamento hidrotérmico. Para que a gente tenha uma noção quais são hoje os principais mercados, os principais produtores, melhor dizendo, de manga no mundo, né, para que a gente tenha isso, cotejando isso com o índice de ataque da principal praga, Ceratitis capitata. O Índia, que é o maior produtor de manga do mundo, é uma área livre. México, em seguida, também é área livre. República Dominicana, que tem uma presença de manga significativa, também é área livre. Nós temos nos países aqui vizinhos, Guatemala, Equador, Peru e Brasil, a presença e os índices mais altos, indiscutível, nosso. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para o Peru, que tem uma área infinitamente menor, tanto do ponto de vista territorial quanto de área de produção de frutas, mas eles hoje estão, pasmem, senhores, exportando 3 vezes mais frutas do que o Brasil. 3 vezes mais frutas do que o Brasil, numa área imensamente menor que a área do Brasil. Isso aqui é para que a gente tenha uma noção de como é que está essa flutuação de mosca das frutas, não é? Por sorte, o ano de 2019, esse cenário foi um pouco maior, mas 2018 foi a grande bronca que nós enfrentamos do ponto de vista de infestação. Mas, para que a gente tenha noção, essa linha amarela aqui é o índice de infestação de população, que a gente chama MAD, mosca armadilha dia, que é aceito para as exportações de pomar pelos Estados Unidos. Então, nós passamos todos os últimos anos acima dos índices de infestação. Isso é um dado regional. Os senhores poderiam me perguntar, e como é que nós estamos exportando? É porque os pomares, individualmente, têm índices mais baixos. Entretanto, tem outras áreas que ainda não estão fazendo o controle como deve ser feito e a flutuação populacional muito acima do MAD 1. Nós enfrentamos, na região do Vale do São Francisco, particularmente, características do ponto de vista de fenologia dos hospedeiros que são ali cultivados, muito interessante. Eu bati essa foto em uma visita que eu fiz a um pomar, que me chamou muito a atenção para a gente ter a noção do risco. Imaginem, senhores, que vocês estão vendo flor, fruto verde e fruta madura em um único ramo, ou no mesmo ramo de uma acerola. De uma aceroleira. Isso significa que nós temos fruta
neste hospedeiro, nesta árvore, todo o ano. São 8 safras e meia. E aí aconteceu um processo de coevolução em que a mosca da fruta Cerathites captata conseguiu o ciclo da acerola, da flor ao fruto maduro, é algo em torno de 23 dias. E de mosca é em torno de 27 dias. O que a mosca fez? Ela conseguiu, num processo de coevolução, fechar todo o seu ciclo no mesmo período de amadurecimento fenológico da acerola. E, com isso, passou a ser a grande ponte do ponto de vista de existência de mosca das frutas na região. Ainda que a área seja pequena, mas ela mantém comida todo ano para que a mosca, na hora que ela queira, corra para um plantio da acerola e possa ali se fartar do alimento que ela precisa. E é muito interessante, eu faço muito em tom de brincadeira nas exposições que eu faço. Os insetos têm 2 grandes estratégias: alimento e sexo. E numa região em que o alimento é abundante, a quantidade de insetos é grande, insolação, água, a possibilidade de uma explosão demográfica desses insetos é muito alta. Eu bato sempre essa fotografia porque acho que ilustra bem o nível de problema que nós estamos enfrentando no Brasil. O índice MAD, que os Estados Unidos estabeleceu como limite para que a gente pudesse exportar frutas, é o chamado MAD1. O que significa o MAD1? É aquela conta que nós apresentamos, mosca sobre armadilha versus vezes o número de dia que essas armadilhas ficaram expostas. Então, se eu tiver 7 moscas durante 7 dias em uma única armadilha, eu tenho esse MAD1. Então, se eu encontrasse este cenário em campo, este pomar estaria impossibilitado de exportar frutas. Mas, pasmem, olha a realidade que nós estamos encontrando em algumas áreas que os produtores não tinham nem noção de que isso se passava, não tinham nem conhecimento dessa realidade. Então, a importância de saber o que se passa desse monitoramento é justamente dar essa noção exata para que os produtores de fruta do país saibam o tamanho do problema que eles estão enfrentando. Essa área, por felicidade, tão logo os produtores começaram a perceber, houve uma redução de mais de 75% do índice de infestação de mosca nessas áreas. Um outro fato muito importante, e eu peço desculpas aí pela desatualização do dado, mas menos importa a desatualização dos dados, mas o que eu quero mostrar aqui é a relação flutuação populacional versus o preço da manga, é inversamente proporcional. Sempre que o preço da manga está baixo, nós temos aí a possibilidade de baixo índice de infestação. Na época em que existem os preços altos, nós temos aí um baixo índice de infestação. Então, na hora que preço em alta, índice em baixo. Preço em baixa, índice em alta. É inversamente proporcional. Os produtores, com muita facilidade, as primeiras medidas que deixam de ser tomadas nesse processo são justamente essas medidas de controle sanitário desses seus pomares. Isso já não compensa nessa final de safra agora, desse do segundo semestre do ano passado, a manga chegou a 25 centavos o quilo. Isso não compensa nem colher essa manga. Então, muitos produtores, sem preocupação com o índice de flutuação, deixam essas mangas no pomar e isso causa um sério problema, levando os índices de infestação do Vale do São Francisco enormemente. Além disso, nós encontramos com outros cenários que são extremamente imponderáveis, como é o caso dos produtores jogando manga a céu aberto. Lembram-se daquela grande e famosa greve dos caminhoneiros em 2018? Esse foi o cenário de se jogar manga a céu aberto e, com isso, causar enormes prejuízos à fruticultura da região do Vale do São Francisco. E o que o país hoje dispõe para enfrentar esse problema de mosca das frutas? Nós temos uma grade de produtos que estão registrados hoje no Ministério da Agricultura, e essa grade de produtos é muito pequena, Para se ter ideia,
O único produto que hoje é registrado para todas as culturas e para a Ceratites captata é o inseto estéreo que a Muscamed produz. O Success, que é hoje a principal arma, junto com o Safety Delegate, são para a cultura da manga ou para a cultura da cerola. Pasmem os senhores, os produtores de uva não têm nenhum produto químico registrado para o controle de mosca Ceratites captata aqui no país. Isso é um desafio enorme do ponto de vista de ciência. Nós temos pouquíssimas moléculas, a possibilidade do desenvolvimento de resistência a inseticida está presente, então sempre se recomenda, quando se adota estratégias de manejo integrado de pragas, tentar se fazer essa rotação justamente desses produtos para não acontecer essas resistências. E pior ainda, é que mesmo com uma grade restrita, os países importadores hoje estão sendo ainda mais restritivos. Eles, por exemplo, estão dizendo, olha, ainda que você tenha vários produtos, nós queremos dizer o seguinte, não queremos nenhuma fruta aqui que esteja detectado mais de 3 moléculas de produtos químicos. Então, ele pega o produto lá, analisa. Se ele encontrar mais de 3 moléculas, aquela fruta corre o risco de ser rechaçada. E aí, qual é o desafio hoje que os produtores têm? Eu tenho 5 ou 6 problemas e eu tenho que escolher 3 que eu vou atacar com produtos químicos. Então, a academia, juntamente Embrapa, Muscamed, as instituições de pesquisa estaduais, elas têm que entrar em campo para ofertar estratégias de controle que possam minimizar esse efeito e que certamente vão comprometer a competitividade da nossa fruta lá no exterior. E a palavra-chave dentro desse processo, para que a gente possa ter esse êxito nessa estratégia comercial, efetivamente, é a questão do manejo integrado de pragas. Nós pensarmos qual a estratégia de controle que nós vamos utilizar para cada um dos estágios de ciclo de vida que nós vemos aí representados. Então, por aí está o exemplo, nessa fase de larva, quais são as estratégias? A estratégia de controle cultural, a estratégia de controle biológico com o uso de parasitoides, principalmente o Diacasmimorpha longicaudata, uma contribuição do nosso colega Antônio Nascimento, da Embrapa, de Mandioca e Fruticultura. Nós temos, durante a fase adulta, os fungos entomos patógenos, a técnica do inseto estéreo, que eu vou entrar com um pouco mais de detalhes aqui para os senhores. Enfim, todo um arsenal que compõe essa estratégia de controle de mosca das frutas. Nós não podemos falar da última Coca-Cola de deserto, da bala de prata, enfim, nós temos que ter claro que é o conjunto dessas ferramentas que vão oferecer a melhor estratégia de controle de mosca das frutas aos produtores, para que eles possam, inclusive, seguir adiante. E com uma estratégia muito interessante, perpassando todo esse arsenal, o controle legislativo e a educação sanitária. E quando a gente fala, então, vejam que os senhores, que antes mesmo de falar sobre a técnica do inseto estéreo, eu tenho que, por dever de responsabilidade, falar que a palavra-chave é manejo integrado de pragas. E por que a gente utilizar o manejo integrado, carinhosamente chamado de MIP? Porque nós precisamos ter essa aplicação desses produtos conforme a recomendação técnica. Nós enfrentamos subdosagem com muita frequência, mistura de produtos que não podem ser misturados, estratégias adotadas pelos produtores que não têm recomendação técnica. Nós precisamos garantir a melhoria da qualidade da fruta dos nossos produtos que são colocados à disposição dos consumidores, e aí nós temos que entrar naquela dupla dimensão que a FAO coloca do ponto de vista de segurança alimentar, que é tanto a questão da qualidade de segurança alimentar, tanto do ponto de vista da qualidade dos produtos oferecidos, quanto do volume de produtos que são oferecidos para que as populações possam se alimentar. Efetivamente, evitar perdas e danos aos produtores, que isso acarreta prejuízos incríveis, né? Nós precisamos manter os mercados que já foram ocupados e conquistar novos mercados. Se a gente não tivesse estratégia, eu digo sempre que não existe vácuo na questão do mercado. É sempre uma fila imensa de países que estão comercializando, esperando que alguém se dê mal, que alguém cometa qualquer deslize, que eles possam ocupar efetivamente o espaço que foi desocupado, que foi inviabilizado
por alguma restrição de algum país importador de frutas. Para que a gente possa ter uma noção também, e aí vai um outro termo. Então, o primeiro termo que a gente quis destacar nesse foi manejo integrado de pragas. O segundo termo que eu gostaria aqui de fazer um foco aqui com os senhores é área ampla, para que a gente tenha uma noção do que significa atacar o problema de forma global. Se a gente tivesse uma situação como essa que está sendo apresentada, em que eu tivesse pomares comerciais, que eu tivesse pomares comerciais ainda que abandonados, outros hospedeiros silvestres, a questão das residências com aqueles hortos de fundo de quintal, e que, porventura, eu fizesse tão somente o controle de mosca das frutas nos pomares comerciais, que tradicionalmente se utiliza, eu teria uma situação em que ficariam sem o controle os hospedeiros silvestres, as áreas onde tem outros campos de produção, as residências e os pomares abandonados. Qual seria a consequência disso? Eliminar a mosca dos pomares comerciais e promover, em seguida, um processo de reinfestação com essa migração desses hospedeiros, dessas moscas que estavam em áreas adjacentes e que encontram agora uma disponibilidade de alimentos sem concorrência. Filé. Então, nós temos que pensar que o cenário, isso vai acontecer, a reinfestação, sem sombra de dúvida, e que nós precisamos fazer uma abordagem holística, em que seja contemplado onde a praga estiver presente, seja ele em pomares comerciais ou em outros pomares, sejam eles comerciais ou não, mesmo hospedeiros silvestres. Com isso, a gente iria efetivamente uma estratégia de controle de mosca das frutas neste conceito que eu quero trazer a atenção dos senhores, que é área ampla. Nada disso seria capaz de a gente seguir adiante se nós não tivéssemos estabelecidos com os produtores um diálogo em que a gente pudesse dar informações sobre a questão técnica do ataque de mosca das frutas e pudesse efetivamente promover a construção de um conhecimento que até então não se tinha, aquela realidade de desconhecer os níveis de infestação, dos produtos que estavam à nossa disposição, quais as estratégias de controle, qual a dificuldade em se convencer o vizinho a se trabalhar de forma conjunta. Então, todas essas estratégias de educação passam por essa necessidade de comunicação. Tenho dito sempre que um dos principais insumos nosso é saliva, porque é com essa conversa que a gente vai obter um resultado melhor. Outro cenário muito importante é, efetivamente, a gente promover o conhecimento da realidade. O nível de sofisticação que a agricultura brasileira hoje tem não permite mais desperdício de recursos ou duplicação ou retrabalho, porque nós precisamos de uma agricultura de precisão. E o monitoramento é que nos vai dar esta informação necessária para definir qual o nível de controle e qual estratégia de controle, em que época dessa estratégia de controle nós vamos entrar em função da realidade de campo. Não existe mais espaço hoje para a gente utilizar as estratégias baseadas única e exclusivamente em calendário. Todo mês de janeiro eu vou aplicar inseticida. Todo mês de novembro eu vou fazer um vazio sanitário. Vamos aplicar inseticida ou fazer o vazio sanitário se a realidade do campo, se a situação real de campo verificada, assim o definir. E aí a gente tem dito muito aos produtores a importância de se promover algumas estratégias. Por exemplo, o controle cultural, que é o enterro dos frutos, isso reduz drasticamente. Estudos nossos na região do Vale do São Francisco estimam que consegue-se reduzir em até 70% o índice de infestação dos pomares com o uso do controle cultural. Controle legislativo, extremamente importante, que é essa aplicação dessa legislação em que os produtores têm que seguir essas orientações dadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. Nós temos uma outra ferramenta já se somando a isso, que é a técnica do inseticídio, que é este controle chamado autocida, porque nós empregamos a própria praga no seu controle. O criador da tecnologia,
um norte-americano, Edward Kniplin, ele comentava sempre que, se ele pudesse, de forma mais simples, dizer o que significa a técnica do inseto estéreo, esse controle autocida, ele dizia que isto é o controle da natalidade aplicado aos insetos, para que a gente possa. Então, a gente libera em campo um macho esterilizado, que vai copular com a fêmea selvagem. Como o macho é estéril, ainda que haja a ovoposição de ovos, esses ovos serão inviáveis e não vai eclodir nenhuma nova geração desse cenário. Um outro fator muito importante sobre a técnica do inseto estéril, porque ela aumenta a sua efetividade justamente na hora em que existe um decréscimo dessa resposta dos inseticidas. Quando os insetos já começam a não diminuir de população, a técnica do inseto estéril, que em inglês é chamada de SIT, Stereo Insect Technique, é quando ela justamente começa a crescer. Então, ela tem um bom desempenho em baixas densidades. Ela pressupõe uma criação massal desse inseto-alvo, ela pressupõe a necessidade de se fazer uma sexagem de todos os insetos, com a separação dos machos, porque os machos não picam os frutos. Isso se aplica, por exemplo, também ao Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Então, só quem pica é a fêmea. Então, você cria os dois, mas só faz a liberação do macho. A fêmea que é o princípio ativo. Então, não existe liberação de nenhum agente ativo dentro desse processo. Se faz a esterilização com radiação ionizante, pode ser gama-cel, pode ser raios gama ou pode ser raio-x. Em seguida, se faz a liberação dos insetos da praga-alvo. A expectativa é de que esses insetos liberados possam copular com as fêmeas selvagens. A proporção que o Edward Kniplin apresenta para a gente é de 9 a 100 insetos estéreis por cada macho selvagem, a depender do nível de infestação nisso. Com isso, nós temos aí uma supressão populacional em campo, reduzindo significativamente os danos desse ataque dos insetos em campo. E quando é que a gente pode aplicar essa técnica do inseto estéril? Ela se aplica justamente àquelas espécies de insetos em que é possível se ter reprodução sexuada, em que essa espécie admite a criação massal, admite a criação em laboratório, em que essas espécies têm uma fêmea que não acasale com tanta frequência. Existe, de forma muito interessante, as fêmeas possuem 2 bolsas, que são chamadas de espermateca, no caso dos mosquitos são 3 espermatecas, em que o macho, o objetivo dele é transferir esperma o suficiente para encher essas espermatecas, e as fêmeas já não dependerão mais dos machos para poder fazer a ovoposição dos ovos já fecundados. É justamente no processo em que sai o gameta feminino que encontra com o gameta masculino na própria fêmea, porque a fêmea já possui os 2 gametas, tanto masculino quanto feminino. Ela meio que se torna autossuficiente desse processo. Eu brinco muito que diz que são extremamente feministas. E, a partir desse processo, você tem essa boa capacidade de dispersão desses insetos em campo. Está aí um modelo matemático que o Kniplin apresenta, como é que você, mantendo uma liberação permanente, uma taxa de liberação permanente, quando você faz aquela ação de 1 a 9, então, se você pega uma população selvagem de 1 milhão e você libera 9 milhões constantemente, você vai aumentando cada vez mais a razão de insetos estéreis versus insetos selvagens, e, com isso, considerando uma taxa de reprodução de 5 vezes, na 5ª geração após a parental, nós teríamos essa população zerada em campo. Então, esse é o modelo matemático que o Kniplin criou para a aplicação de sua tecnologia. E quais são as vantagens do uso dessa tecnologia? É porque ela é uma tecnologia ambientalmente segura, ela, inclusive, promove a redução do uso de químicos, não há introdução de um novo elemento na natureza, é a própria praga-alvo que é utilizada, ela é muito específica, é dirigida a uma única espécie. A gente sempre brinca que ela não causa nenhum efeito danoso aos organismos benéficos que estão em campo, e ela é absolutamente compatível
com as outras estratégias de controle que já estão nessas determinadas áreas. Como eu expliquei naquele gráfico, atua em baixa densidade populacional, é muito efetivo na questão do controle de área ampla, porque ela vai onde a fêmea está, tem os mesmos hábitos biológicos e muito mais econômico quando comparada com as tecnologias tradicionais, de acordo com os dados apresentados por Nipling. Qual as desvantagens do uso da tecnologia? É que esse custo é muito alto. Nós estimamos hoje mais de 20 milhões de reais a implantação de uma biofábrica como a nossa, sem contar o tempo que se levou para poder se promover a capacitação de todo o pessoal que hoje trabalha em campo. Então, isso também é uma desvantagem muito grande no uso das tecnologias. E quando nós podemos fazer o emprego da técnica do inseto estéreo? Em estratégias diferentes do que a gente deseja. Se eu quero fazer um trabalho de prevenção e exclusão, eu vou fazer essa tecnologia, outras estratégias de controle, no próprio país produtor, sem deixar que nenhum país receptor corra nenhum risco. Mas nós podemos fazer também in situ, com a estratégia de controle ou supressão, especialmente em áreas de baixa prevalência, ou uma estratégia de erradicação em áreas livres. Essas estratégias hoje de áreas de baixa prevalência são extremamente importantes, porque ela permite que, com um baixo custo, a gente possa acessar os mesmos mercados que são restritivos para a área livre, desde que a gente possa dar a segurança necessária ao país importador. A liberação do macho estéreo, para que a gente tenha noção de como isso acontece, né? Nós não liberamos as fêmeas, porque ela promove dano, né? Ela faz a punctura. O acasalamento dos machos estéreos apenas ocorre com as fêmeas selvagens, porque nós não fazemos liberação de fêmeas, só de macho. Essa é uma grande vantagem dessa tecnologia, por isso que esse agente criado é o macho, né? A gente reduz isso e promovendo uma economia de recursos dentro do processo de produção. Para que a gente entenda, essa linhagem foi uma linhagem desenvolvida pelas Nações Unidas através do laboratório da Agência Internacional de Energia Atômica. Hoje a Moscamed é um centro de colaboração da Agência Internacional de Energia Atômica. No mundo hoje, para essa tecnologia, existem 2 centros, com muito orgulho a Moscamed em Juazeiro, na Bahia, e o outro é o Centro de Agricultura e Ambiente, em Bolonha, na Itália. Em gráfico, isso que eu já disse aos senhores agora, que nós só fazemos a criação do agente ativo macho, essa produção do inseto que é feita lá na biofábrica, em que você tem todo um processo de seleção e de multiplicação desses insetos em campo, que são produzidos em jaula, coletados os ovos, a partir dessa coleta, eles são tratados termicamente. Essa linhagem desenvolvida pela Agência Internacional de Energia Atômica, ela permite que a gente elimine os ovos das fêmeas em um tratamento hidrotérmico. Esses ovos são colocados em aeração com um aquecedor, e nós estamos falando aí nós estamos falando de uma temperatura de 34 graus, em que nós deixamos por 29 graus a 34 horas, para que nós possamos ter essa eliminação completo. Nós temos aí o salto dessas larvas, buscando se tornar pupa, isso é uma estratégia delas. Outra característica dessa linhagem é a diferenciação da coloração. Então, isso é uma primeira coleta. O macho é muito interessante, ele é marrom, e quarta coleta é basicamente fêmea, então você tem essa possibilidade de identificar pela coloração da pulpa. Isso é uma característica específica dessa linhagem desenvolvida pela agência. Na natureza, a pulpa é toda marrom, não é? Depois disso, nós fazemos a marcação dessas pulpas, e os insetos, quando saem do pulpário, eles ficam marcados, então facilmente se identifica quais são os insetos que foram liberados, e aí a gente cria um MAD para esse processo. Depois de pintado, os machos são irradiados, está aí um irradiador atômico à base de cobalto 60, uma garantia de que eles têm uma etiqueta. A etiqueta ela é vermelha quando desce a exposição dos lápis de cobalto 60, quando recebe a irradiação, essa etiqueta torna-se preta, e aí você tem a identificação de que o lote que desceu o irradiador foi, de fato, irradiado, e este é o primeiro controle de qualidade do processo de irradiação. Em seguida, nós temos o processo de liberação, que pode ser tanto terrestre, através desses saquinhos que é feito junto com os pomares, ou pode-se fazer também
a liberação aérea, com o uso de drones ou de aviões. É muito importante, aí eu trago, na expectativa já de fazer um resumo aqui para os senhores, da necessidade de a gente ampliar cada vez mais as espécies que podem ser utilizadas para a técnica do inseto estéreo. Hoje, a gente já tem a técnica aplicada para a mosca das frutas, para o mosquito Aedes aegypti, nós temos para a mosca da bicheira, Cochloynia omnivorax, nós temos também para a lagarta da maçã, e a expectativa é que a gente possa ampliar esse leque para cada vez mais dessa disponibilidade, né? Temos um desafio muito grande de poder tornar essa tecnologia conhecida cada vez mais pelos produtores, mostrando a importância pelo baixo impacto ambiental que ela apresenta, e ampliar ainda mais o uso da técnica do inseto estéreo dentro do manejo integrado de pragas, objetivando principalmente a redução dos usos agroquímicos, promovendo segurança alimentar via a redução do limite máximo de resíduos nas frutas especializadas. Eu tenho nessa imagem, da época lá da graduação, da disciplina de solos, do meu professor de solos, falando da lei dos mínimos, a lei de Liebig. E Liebig, no enunciado dele, dizia que a capacidade de um solo produzir é diretamente proporcional àquele elemento que está em menor quantidade no solo. E Nippel fez esse desenho de um tonel com talisca de diferentes alturas. E nessa analogia que Nippel fez, ele disse que é esta talisca, que está em menor altura, que vai definir a capacidade deste barril de acumular água. Não adianta você ter uma talisca aqui nessa altura se você não consegue acumular, porque toda a sua água vai vazar por aqui. Então, é efetivamente o elemento que está em menor quantidade, que vai limitar a capacidade de frutas. Eu tenho feito, confesso aos senhores, dessa imagem uma tônica para várias coisas na minha vida. Eu falo isso do ponto de vista de pessoas, não é equipe de pessoas, não adianta você investir num cara que já tem um nível de informação, que lá está lá em cima, quando na equipe tem alguém que está falhando, que não está cumprindo com a sua missão, é pouco qualificada. É este elemento que vai definir o potencial de uma determinada equipe de trabalho produzir. Se eu imaginasse para a questão da produção de frutas no país, eu diria que para a fruticultura brasileira, esta talisca em menor tamanho é efetivamente a fitossanidade. Quero agradecer, não quero me alongar e quero abrir para o debate, para que a gente possa aí ter uma troca de experiência com todos os senhores. Vou pedir só permissão, antes do início do debate, para acender a luz aqui da minha sala, para poder já desfrutar da luz artificial. Pronto, de volta. Professor Alberto, com o senhor. Parabéns aí pela excelente exposição, professor, completa e detalhada. E fica então, e muito obrigado pela apresentação, e fica então aberta para debates. Algum comentário, perguntas? Patrick. Meu caro Jair, Virgínio, parabéns aí pela apresentação. Pois não, Patrick. O Lucas está falando. Opa, pois não, Lucas, desculpe. Eu queria só fazer um questionamento seguinte. A gente sabe que a praga não respeita muro nem cerca. O nível de conscientização desses produtores no Vale, por exemplo, é efetivo, assim, quer dizer, porque basta um ou dois não cumprir a regra que a coisa pode complicar. Como é que está o nível de conscientização e de participação dos produtores no controle dessas pragas? Eu faria até uma observação, e não é só em relação ao Vale do São Francisco, eu digo essa como sendo uma característica dos produtores brasileiros. Os níveis de relacionamento são circunstanciais. Essa interação, na medida em que todos enfrentam o mesmo problema, se esse problema for um problema muito grave, todos vão se unir em torno da solução do problema. Enquanto o problema não é perceptível ou não se tem a exata dimensão desse problema, vai se tocando a toque de caixa com deslizes de um e do outro. Entretanto, nós chegamos a um nível de infestação no ano de 2018 tamanho que, pelo menos no Vale do São Francisco, houve uma tomada de postura e uma necessidade de se promover
uma ação ampliada. E foi muito importante, nós dobramos praticamente a área monitorada no Vale do São Francisco, e aí se buscou, inclusive, a alternativa do apoio do SEBRAE. Eu queria aqui destacar que o SEBRAE teve um fator importantíssimo nisso, porque ele trouxe para para a formalidade aqueles produtores que não tinham nenhuma preocupação com a questão do controle de mosca das frutas. Então, nós estamos já no primeiro ano, a estratégia já estou negociando tanto com o SEBRAE quanto com a Associação dos Produtores, e agora fazer o desmame, em que o SEBRAE já não vai mais dar esse apoio e os produtores, agora cientes da importância deles mesmos ter informação e implantar os seus sistemas de controle, que eles possam assumir essa responsabilidade pelo nível, pela coleta de informação do nível de infestação de seus pomares. Eu diria que hoje ainda não está na melhor situação, mas está bem melhor do que há 2 anos atrás. Mais alguma pergunta? Eu vi alguém que colocou aqui no chat perguntando qual era a capacidade de produção da biofábrica. Hoje a biofábrica tem uma capacidade de produção de 200 milhões de Ceratitis captata e algo em torno de 12 milhões do mosquito Aedes aegypti, que é outra tecnologia, essa mesma tecnologia, mas é uma outra espécie que a gente também atua. Nós estamos, inclusive, com um projeto piloto aqui na cidade do Recife, hoje eu estou na cidade do Recife, em que nós desenvolvemos essa ação junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do município do Recife. Então, nós estamos atuando tanto na área da agricultura quanto na área de saúde pública com a mesma tecnologia. Jair, como é que está o programa de pós-graduação? Quer dizer, se a Mosca Média ainda recebe estudante de pós-graduação, iniciação científica para desenvolver atividade de pesquisa dentro da sua laboratório? Nós não temos um programa nosso específico de pós-graduação. Nós temos interagido com a UNEB e com a Universidade do Recôncavo Baiano, em que nós temos recebido estudantes de pós-graduação para o desenvolvimento do trabalho, de seus trabalhos de conclusão, tanto em nível de doutorado quanto em nível de mestrado. Recentemente, nós estamos também com a parceria com a Universidade Frederici, na Itália, que também está enviando estudantes de doutorado para desenvolver parte do seu trabalho de pesquisa junto conosco. Mais algum comentário? Perguntas? O Patrick fez uma analogia interessante aqui agora, no comentário dele aí, que ele comparou a importância da relação dos vizinhos com alguém que escuta um som em altíssimo volume, incomodando todo mundo. Mutatis mutandis, é mais ou menos isso que acontece com mosca das frutas. Se alguém também está com alto índice de infestação e não cuida dos seus pomares, estará afetando diretamente a vida de todos. Como é que vai o programa de magistério da Aedes aegypti? Indo de vento em popa. Nós estamos hoje, para nossa felicidade, a Mosca Média é o projeto piloto das Nações Unidas para isso. Nós estamos aqui, inclusive, comemorando agora a aprovação houve uma chamada internacional promovida pela Organização Mundial de Saúde, junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, para receber propostas em que se apresentasse modelos de controle do Aedes aegypti, analisando tanto do ponto de vista entomológico quanto do ponto de vista epidemiológico. Foram recebidas mais de 31 propostas e nós somos uma das 4 propostas aceitas no mundo. Então, estamos esperando agora só passar essa pandemia para já começar esse projeto com a Organização Mundial de Saúde e com a Agência Nacional de Energia Atômica. Alberto, eu gostaria de fazer um comentário, não é pergunta, só um comentário. Eu achei muito interessante na ilustração da palestra do professor Jair Virgínio, a colocação que ele faz da necessidade para você exterminar uma praga de um controle coletivo. Quer dizer, a gente vê claramente a importância do coletivo. Você, individualmente, você não pode combater. Um pomar sozinho não pode. Tem que ser a coletividade. E esse aspecto, do benefício, não só do benefício, mas o papel essencial da coletividade, é também fundamental nas vacinações, no problema das vacinas. Eu acho que isso não é colocado para a população. Tá certo? Por exemplo,
tem benefícios grandes que são totalmente indiretos e que só vêm pelo controle coletivo. Seja, é isso, você ter a retransmissão, o reinício da doença e tal, não é isso? Seja em você diminuir a propagação, seja até em você diminuir as mutações do agente transmissor, que é outra coisa também importante, que poderá inviabilizar vacinas, etc. Então, existe esse mesmo aspecto que existe aí nas plantas, existe também nas vacinas e, frequentemente, não é ensinado à população, que eu acho que a população valorizaria muito mais se isso aí fosse. Nós fizemos uma reunião na Academia Cearense de Medicina para debater o problema das vacinas, se a gente apoiaria ou não o programa de vacinação, e eu disse lá que eu, como médico, considerava uma obrigação minha me vacinar, mesmo que eu me imunizasse ou não, porque a vacinação ela visa o coletivo, né? E tem uma série de benefícios que vêm através do coletivo. Era só, assim, eu gostei muito da sua exposição, como você colocou isso aí com clareza, né? E fiquei pensando até como a gente poderia trazer essas ilustrações aí para o caso das vacinas, para educar também melhor a população sobre alguns aspectos da vacinação. Confrade José Henrique, há muita semelhança. E é esse discernimento que os tomadores de decisão têm que ter. Como é, Natália? Natália o quê? Não adianta a gente imaginar. Natália... não existe mais espaço para medidas individuais. As medidas têm que ser coletivas. Nós temos, inclusive, colocado isso com bastante junto aos produtores. A lógica de se atuar propriedade a propriedade não faz mais sentido. Nós temos que pensar no todo, nós temos que atacar o problema com aquela visão global. Hoje está muito em moda aí o pensar global, ainda que atuar local. Mas a gente tem que pensar o global. Nós temos que pensar desses benefícios e que toda ação coletiva vai trazer para a sociedade. Quando o professor Alberto fez lá referência à minha passagem pela Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco, eu fui o fundador da agência e montei o projeto. Uma das coisas que nós fazíamos nessa discussão para a criação, quando a gente reivindicava para a Agência de Defesa Agropecuária o poder de polícia, e que, do ponto de vista jurídico, todos acreditam que o poder de polícia está em a gente poder descer o cacete, pegar um cacetete aí e dar porrada. Não, o poder de polícia é o exercício da defesa do bem coletivo em detrimento do benefício individual. É você colocar... O poder de polícia é isso, é a gente colocar o coletivo na prioridade do indivíduo. O seu exemplo com relação à vacinação cabe como uma luva nesse processo. É a gente pensar nesta coletividade e não no indivíduo. Muito bem. Aliás, você mostrou muito bem que quando se tenta o controle químico da praga, o controle é direcionado para dentro da cultura. E quando se usa o magistério, ele abrange toda a população de plantas ou de insetos. Quer dizer, ele não vai ficar só no campo agrícola, mas na periferia, na planta silvestre, ele vai atacar toda a população de insetos. Isso é verdade. Né? É muito interessante. O confrade elimina Lucas... a possibilidade da reinfestação. É verdade. O confrade Lucas foi muito feliz quando ele falou que a praga não tem passaporte, não respeita fronteira, não quer saber quem é rico, não quer saber quem é pobre, de maneira que vai haver efetivamente uma socialização pelo ataque e em busca de alimento ou em busca de reprodução. Então, nós precisamos ter uma estratégia que possa ser igualmente social do ponto de vista de cruzar essas fronteiras e ir onde está a praga ou a doença sem as mesmas restrições que não tem a praga. O Alberto, diga vou lá, fazer agora uma pergunta que é mais para o lado assim de coisa de advogado do diabo, certo? É o seguinte, eu acho que a gente tem que procurar nas coisas assim um equilíbrio, certo?
E do ponto de vista da preservação das espécies, a minha pergunta para você seria o seguinte: do ponto de vista da preservação das espécies, se você acaba totalmente, aniquila um ambiente muito extenso, uma espécie que está ali, né, e que espontaneamente surgiu naquele ambiente, não teria nenhuma implicação ecológica, não, para o equilíbrio ecológico da região? Prezado confrade José Henrique, agora eu vou lhe dizer, sabe onde foi que eu ouvi essa mesma pergunta? Em uma palestra que eu fui na França. E lá, a consciência ambiental dos habitantes é infinitamente maior. O que hoje acontece do ponto de vista ecológico? Primeiro, nós estamos falando de uma praga exótica. Ela foi que chegou aqui e desrespeitou o equilíbrio da nossa biodiversidade. É uma espécie invasora. E ela é uma espécie invasora altamente agressiva. E de quem que se alimenta dessa espécie? Fatalmente, a explosão demográfica dá justamente por não existir predadores naturais dessa espécie. Eventualmente, um sapo, eventualmente um pássaro possa se alimentar disto. Mas, se existir frutas, tu não está ouvindo. Se existir outra diversidade da própria biodiversidade já existente, não havia nenhum comprometimento. Volto a repetir, tanto Aedes aegypti como Ceratides captata são espécies exóticas e invasoras. A Patrick? Está ótimo. E satisfez bastante a resposta. Obrigado. À disposição. Ok, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, sobretudo, ao nosso palestrante, doutor Jair, e um grande abraço a todos lá da Mosca Med. Alegria, saudação em poder participar dessa reunião da Academia de Ciências do Ceará. Eu gostaria de lembrar aos confrades que nós estamos tentando aí a próxima palestra ser da Natália Pasternak, sobre produção de vacinas, sobretudo vacinas de RNA. Professor, mande para mim o convite, porque ela é uma das maiores especialistas no tema do país. Pessoa altamente gabaritada, viu? Estamos aguardando a resposta dela. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os confrades. Ok, um grande abraço para todos. Boa noite, grande abraço. Olha aí. Todo mundo gostando da coisa.